Aqui você vai ter a lembrança de um tempo em que o Brasil era feliz. Tínhamos alegria, tínhamos desenvolvimento. Aqui você vai ver também um exemplo de desenvolvimento moderno, com as obras e as ideias do governador Orestes Quercia. Aqui e agora você vai ver o programa do Partido Social Democrático. Um dia o nosso Brasil já foi feliz. Era um tempo que a gente sentia até mais orgulho de ser brasileiro. Era o tempo dos anos dourados. Anos 50, segunda metade da década. Quem viveu ainda tem saudade. Tem saudade de um Brasil feliz, esperançoso, que tinha um presidente bossa nova e a certeza que Deus era brasileiro. Um Brasil que dava um salto no tempo, avançava 50 anos em 5, que dançava de rosto colado com os olhos voltados para o futuro. Que saudade do Juscelino, da sua ousadia. Fabricar automóveis, abrir estradas, rasgar este chão levando progresso, desenvolvimento. Construir uma nova capital bem no coração deste país. Acordar este país gigante com o movimento dos tratores misturado à melodia de sambas de uma nota só. Bons tempos aqueles em que o humor era tal, em que era possível sonhar com o amanhã. Copacabana era a princesinha do mar. E na areia, dentro de maiôs atrevidos para a época, a beleza da mulher brasileira transbordava em curvas e formas para o mundo inteiro assistir. Não importavam as 2 polegadas a mais que nos tiraram o cetro e a coroa. A nossa Marta Rocha era a mais bela. Quando eu tirei o 2º lugar, né, eu tinha, vamos dizer, um contrato, automaticamente eu tinha um contrato de 6 meses, e eles já estavam com ideias a meu respeito para cinema, enfim, essa coisa toda, e eu voltei. Tanto que eu acreditava no meu país. E quem não iria acreditar no Brasil? A história caminhava a passos largos. Em 1958, Juscelino Kubitschek inaugurava na Universidade de São Paulo o primeiro reator nuclear da América Latina. O país tinha pressa de ver crescer suas indústrias. Nos anos JK, o salário mínimo não matava ninguém de fome ou vergonha. O trabalhador vivia com dignidade. Em 1959, o salário mínimo alcançou seu nível mais alto desde a sua criação. Para se ter uma ideia, seu valor na época seria equivalente a quase 100 mil cruzeiros nos dias de hoje. O salário mínimo no governo Juscelino Kubitschek era suficiente para comprar 500 litros de leite. Hoje, o salário não compra nem 200 litros. Nos anos dourados, era muito mais fácil comprar uma televisão. E na televisão, as notícias de um novo Brasil. O repórter Esso fazia parte das noites brasileiras, trazendo as boas notícias e, às vezes, fazendo chorar. Atenção, Beverly Hills, Califórnia, faleceu Carmen Miranda. Carmen Miranda, nossa pequena notável, partiu para muito mais longe do que a terra de Tio Sam. E uma multidão foi dar adeus aos seus balangandãs. Mas o Brasil tinha as rainhas do rádio para embalar seus sonhos. Tinha talento para dar e vender. Era um tempo de liberdade, um tempo novo. Do cinema novo, da bossa nova. Nesses anos dourados, fabricamos nosso primeiro Fusca, Orgulho Nacional. Com Juscelino e o PSD, levamos o nome do Brasil mundo afora. Respeito, reconhecimento. Vimos nascer Brasília como uma visão, um sonho plantado no meio da paisagem do Cerrado. Brasília foi para mim uma aventura assim, importante na minha vida de arquiteto, né? Chegar num lugar como aquele, longe de tudo, né? Terra hostil, né? E depois ver a cidade se realizando, foi muito bom. A festa de inauguração da nova capital. Finalmente, Juscelino Kubitschek via realizada a coroação do seu projeto de um Brasil moderno. Um Brasil que ganhava a medalha de ouro com o salto de Adhemar Ferreira da Silva e se preparava para um salto em direção ao desenvolvimento. Um Brasil que tinha jogo de corpo para enfrentar e vencer desafios. Um Brasil de Maria Esther Bueno, campeã do torneio de tênis mais importante do mundo.
Um Brasil com destino de campeão. A nossa seleção brilhou na Suécia e fez muita gente chorar com o garoto Pelé. O Brasil trouxe o caneco e nos fez acreditar que não apenas a taça do mundo era nossa, o futuro era nosso também. Se pudéssemos retroceder no tempo, gostaria, evidente, de voltar em 1956, com toda essa experiência que eu tenho hoje. Porque você então poderia empregar muito mais, ficar numa situação até muito mais sólida, porque você tinha confiança no governo, naquilo que estava se passando naquele momento. O tempo não volta mais, mas o exemplo de JK e do PSD ficou marcado para sempre na história deste país. O exemplo de que o desenvolvimento se faz com trabalho, com determinação, com geração de empregos, com salário digno para uma vida mais justa. E os anos que estão por vir poderão ser dourados outra vez. Depende de todos nós que acreditamos num futuro melhor. Acreditamos que este país tem um grande destino. Mas a lição que os anos dourados deixaram não foi esquecida. Ao contrário, ela está viva hoje para quem quiser ver no estado de São Paulo. E sabe por quê? Porque nesses últimos 4 anos, São Paulo teve um governo que apostou no desenvolvimento Juscelino. Um governo que fez São Paulo avançar no tempo, ir para frente. Este novo capítulo dos anos dourados do nosso desenvolvimento começou em 1986. Naquele ano surgia em São Paulo um líder que seria capaz de dar a esse estado os melhores anos de seu desenvolvimento. Na campanha eleitoral para governador, o então candidato Orestes Quércia começava a fazer da sua palavra uma promessa cumprida. Eu tenho dito que o grande objetivo nosso, da nossa candidatura, é o desenvolvimento deste país com justiça social. Mais indústrias, mais agricultura, mais empregos, melhores condições de vida. Nestes 4 anos de governo Quércia, São Paulo cresceu, progrediu, deu um salto para o futuro. São Paulo teve um governo que trabalhou firme, trabalhou duro para ajudar o país a superar os seus problemas. Um governo que fez do slogan Trabalho e Desenvolvimento a marca da construção de um novo tempo. Nestes 4 anos, São Paulo duplicou estradas, encurtou distâncias, construiu casas, realizando sonhos e gerando empregos. Incentivou o homem do campo, distribuindo em 4 anos mais títulos de terra do que nos 40 anos anteriores. O governo Quércia tirou crianças carentes das ruas, dando a elas a esperança de um mundo melhor. Na área administrativa foi um governo austero e moderno. Enxugou a máquina, deu mais eficiência aos serviços públicos e privatizou a VASP, a empresa aérea que consumia milhões dos contribuintes de São Paulo. Todo este trabalho foi reconhecido e aprovado pelo povo de São Paulo. Prova disso foi a eleição do novo governador do estado, Luiz Antônio Fleury Filho, que toma posse amanhã. Fleury foi o candidato que teve o apoio do governador Quércia. E mais, no último domingo, o jornal Folha de São Paulo publicou uma pesquisa mostrando que a grande maioria dos brasileiros deste estado aprova o governo realizado por Quércia. A pesquisa mostra também que se houvesse uma nova eleição para governador hoje, Quércia teria mais votos do que em 86, quando foi eleito. Hoje, Quércia sozinho teria 53% dos votos dos brasileiros de São Paulo. Em São Paulo, o PSD apoia o governador Quércia. E no plano nacional, defendemos um programa de desenvolvimento que traga outra vez alegria e felicidade para o nosso povo. É com muita alegria e muita honra que eu participo deste programa do PSD. Quero agradecer o presidente do partido, Luiz Passes, e todos os seus companheiros pelo convite. Eles, com o seu partido, estão preocupados, como eu, como acredito todo o povo brasileiro, com um processo de desenvolvimento do país. Nós estamos preocupados com a paralisação do Brasil, com o desemprego, com a falta de salários, com a falta de perspectivas do trabalhador, com o fechamento de indústrias, com o abandono da agricultura. Todo o país está preocupado com a paralisação, porque nós não temos vocação para parar.
O Brasil tem que ir para frente, não pode ir para trás. E os companheiros do PSD querem que eu traga um depoimento sobre o governo que fiz em São Paulo. Numa época difícil do Brasil, de crise, nós realizamos um governo de desenvolvimento em São Paulo em todas as áreas da nossa ação. E é isso que nós vamos ver agora. Transportes. Quem conheceu as estradas de São Paulo de 5, 10 anos atrás não gosta nem de lembrar. Buracos, pistas estreitas, o perigo em cada curva. Hoje, quem vive em São Paulo tem orgulho das suas estradas, tem prazer em viajar, segurança para trabalhar. As duplicações estão salvando vidas e desenvolvendo o estado inteiro. É comida que chega mais depressa e mais barata na mesa de quem vive na cidade grande. É o progresso rodando veloz em direção às cidades que antes se perdiam no mapa. Em 4 anos, foram duplicadas em São Paulo mais estradas do que nas últimas 4 décadas. Veja. Anhanguera, entre São Joaquim da Barra e Igarapava. Padre Manuel da Nóbrega, ligando Cubatão à Praia Grande e Mongaguá, no litoral sul. Washington Luiz, entre Matão e São José do Rio Preto. Caiçara, entre Piaçaguera e Guarujá. O governo tem que tomar uma providência mesmo, tem que fazer isso aí, porque vai diminuir o índice de acidente, né? Eu espero que continue assim, para ver se a gente melhora, ou pelo menos andar nas estradas, né? Outras duplicações feitas no governo Quércia. Dom Pedro I entre Campinas e Santos Dumont de Campinas a Sorocaba. Deputado Mário Beni entre Mogi Guaçu e Aguaí. Faria Lima, de Bebedouro a Barretos. A melhor coisa que tem é a estrada estando bem conservada, para nós é tranquilidade. E mais segurança também, né? O governo Quércia também está duplicando a Marechal Rondon, de Botucatu até Castilho, e já começou a construir a rodovia Carvalho Pinto, que vai ligar Guararema a Taubaté. Nos últimos 4 anos, as pequenas cidades do interior de São Paulo passaram a viver uma nova realidade. O tempo da lama e da poeira ficou para trás. Para mais de 400 cidades, o asfalto abriu caminho para um novo tempo. Mais de 8.000 quilômetros de estradas vicinais foram asfaltados, garantindo o escoamento da produção e melhorando a vida de muita gente. Gente como o seu Donizete do Vale do Ribeira, que graças à estrada nova conseguiu trazer com facilidade o equipamento para instalar um poço artesiano no seu sítio. Agora ficou 100%, né? Agora ficou 200%, né? Ficou muito bom mesmo. O asfalto não foi um privilégio da zona rural. Um acordo entre o governo do estado e as prefeituras assegurou a pavimentação de ruas em mais de 280 cidades. Os terminais rodoviários foram outra conquista do povo de São Paulo, que agora viaja com mais tranquilidade. A gente esperava mesmo essa rodoviária nova. Tava esperando que saísse, né? E como de fato saiu. Foi uma boa, viu? Já são 165 terminais concluídos e mais 95 com obras em andamento. Os 3 governos anteriores juntos construíram apenas 114 terminais. O transporte ferroviário ganhou impulso com investimentos do Estado e a participação da iniciativa privada. Hoje, locomotivas de grandes empresas percorrem os trilhos da FEPASA carregando mercadorias. Novos trens e estações modernas trouxeram conforto e segurança aos passageiros. O progresso de São Paulo também viaja pelas águas. São 1.400 quilômetros de rios navegáveis, ligando São Simão, em Goiás, à região de Piracicaba, sudeste do estado de São Paulo, graças ao canal de Pereira Barreto, aberto neste governo. As hidrovias recebem barcaças como esta, capazes de levar a carga de 70 caminhões, com um custo de frete 3 vezes menor. No futuro, a hidrovia Tietê vai chegar até Itaipu, abrindo mais ainda o caminho do desenvolvimento de São Paulo e do Brasil. Grande São Paulo, 15 milhões de habitantes, gente que tem pressa de chegar, gente que precisa de transporte rápido, moderno e barato. Por isso, o governo Quércia implantou o sistema de trólebus. Com corredores exclusivos só para os ônibus elétricos, a viagem para o trabalho ficou bem mais rápida, facilitando a vida de quem mora na periferia. O anel viário é outra obra importante que São Paulo está ganhando. É como se fosse uma estrada ligando as marginais Tietê e Pinheiros às principais rodovias que chegam à cidade. Assim, o tráfego pesado vai sair da área central, melhorando a vida dos motoristas.
O metrô de São Paulo hoje é um orgulho dos brasileiros que ajudam a construir a grandeza deste estado. O governo Quércia entregou 7 novas estações nas linhas que já existiam e mais 4 no novo ramal paulista. O metrô paulista passa por baixo do centro econômico financeiro do país, a Avenida Paulista, e já conquistou o coração do seu povo. Pelos trilhos do metrô de São Paulo viajam todos os dias 2,5 milhões de trabalhadores. Eu entro no serviço 10 horas, estou saindo agora no centro da cidade. Se eu ia depender de ônibus, eu tinha que sair 8 horas. E agora eu estou saindo 9 horas, chega adiantado no serviço. Se nos anos dourados o Brasil cresceu 50 anos em 5, o transporte de São Paulo no governo Quércia cresceu na mesma proporção. Os brasileiros deste estado mostraram que com planejamento e vontade de realizar, é possível vencer barreiras e traçar novos caminhos para o futuro. Você está assistindo ao programa do PSD, um partido comprometido com o desenvolvimento. Habitação. Conseguir seu pedaço de chão, uma casa sólida e segura para morar, é o sonho de muita gente que trabalha duro. Um sonho que parece distante, quase impossível. Em São Paulo, nos últimos 4 anos, esta cena se repetiu muitas vezes. A emoção de receber a chave da casa própria, a casa merecida, que deveria ser um direito assegurado a toda e qualquer família. Realizar este sonho, garantir este direito, foi a grande preocupação do governo Quércia. É importante lembrar que a responsabilidade de construir casas populares é do governo federal. É para o governo federal que vai o dinheiro do Fundo de Garantia, dinheiro do trabalhador que deveria ser usado para construir casas. Como nos últimos anos o investimento em habitação tem sido muito pequeno, o governo Quércia resolveu dar o exemplo. São Paulo foi o único estado brasileiro a criar o seu próprio programa de casas populares. Hoje, São Paulo está utilizando cerca de 6% de tudo que arrecada para a habitação popular. Com isso, 65 mil casas já foram entregues e outras 95 mil estão sendo construídas em todo o estado. São casas simples para os trabalhadores que ganham pouco. São casas para gente como Dona Maria, uma costureira que vive na periferia de São Paulo. Dona Maria é casada e com ela ainda moram o filho, a nora e um neto. Ela agora é proprietária de uma casa no conjunto habitacional Costa Norte, na zona leste da cidade. O dinheiro nunca dava para a gente fazer uma reserva para a gente pelo menos dar uma entrada numa casa. Não tinha como. Então, esperei a minha vez chegou. E, graças a Deus estou feliz, estou contente. Nesses 4 anos de governo Quércia, São Paulo mostrou que cada parede erguida é um trabalhador empregado. Cada chave entregue é o sonho de uma família que vira realidade. E isto se chama desenvolvimento. Na área de transportes e de habitação, nós fizemos um grande trabalho em São Paulo. Um antigo governador aqui do estado dizia que governar significa abrir estradas. É uma verdade até hoje, porque nós temos que abrir novas estradas, duplicar as grandes rodovias, pavimentar as vicinais, modernizar as estradas de ferro e usar o transporte mais barato que se conhece, que é a hidrovia. Nós ligamos aqui em São Paulo o Rio Tietê ao Rio Paraná, através do canal de Pereira Barreto que nós inauguramos, e fizemos uma hidrovia de 1.400 quilômetros, que vai ajudar muito o desenvolvimento de São Paulo e também o desenvolvimento de todo o Brasil Central. Na área de habitação, eu tenho uma imagem que eu sempre lembro, que o trabalhador tem o direito de ter a sua casa própria. É uma extensão da sua própria personalidade. O cidadão tem o direito de pisar naquele chão e dizer, este chão é meu. Da porta da rua para fora, mandam as autoridades, quem quiser aqui dentro, mando eu, manda a minha mulher e os meus filhos. Por isso é que é fundamental que o trabalhador tenha a sua casa própria. E nós instituímos aqui em São Paulo, o primeiro governo estadual que fez isso, um plano de casa popular. Destinamos 6% do orçamento para as casas populares dos trabalhadores de baixa renda. O que é importante ressaltar nestas obras de transporte e de habitação é o imenso volume de empregos que durante muitos anos estas obras estão gerando aqui em São Paulo. Obras públicas são fundamentais para a geração de emprego.
Mas nós não ficamos só nas obras físicas. Nós fizemos uma obra humana extraordinária, graças a Deus. A prioridade do meu governo em São Paulo sempre foi a criança. Criança. O desenvolvimento do Brasil impõe um desafio a todos nós: olhar pelas nossas crianças. Fazer com que os primeiros anos da vida de quem está começando agora sejam anos dourados de carinho, de educação, de mesa farta. Nas grandes cidades deste país, existe uma legião de pequenas pessoas, de olhos tristes, de barriga vazia. São crianças que não tiveram o direito à infância, que desde cedo são obrigadas a conviver com o lado mais triste que a vida pode mostrar: a miséria. São crianças abandonadas pela família, outras que nem conheceram seus pais, ou aquelas que preferiram a rua aos maus tratos que recebiam em casa. Essas crianças sempre foram a maior preocupação do governador Orestes Quércia. Ao assumir o governo de São Paulo, seu primeiro ato foi criar a Secretaria do Menor. Em 4 anos, a Secretaria implantou uma nova maneira de cuidar de crianças e jovens. Este é Wander, de 17 anos. Até conhecer uma das casas moradia, sua rotina era igual à de tantas crianças que ainda vagam pelas ruas. Hoje ele tem um lar, onde descobriu que pode ser respeitado e aprendeu a respeitar. Aprendeu coisas que pretende lembrar pelo resto da vida. Ter a responsabilidade, a saber respeitar os outros, que antes eu não ligava para isso também. E ensinou uma porção de coisas, e eu espero daqui para frente ter um futuro melhor e saber aproveitar o que eles me ensinaram aqui. As Casas Abertas são outro programa vitorioso da Secretaria do Menor. Aqui, meninos e meninas entram e saem livremente e recebem orientação de educadores. As Casas Abrigo protegem crianças abandonadas vítimas de violência física ou sexual. A Casa Renascer trabalha na recuperação de crianças viciadas em drogas. E ver os resultados, depois de tanto esforço, chega a emocionar. Essas crianças cheiravam cola na Praça da Sé. O Circo Escola e o Clube da Turma foram criados para atender às crianças de famílias carentes. Eles complementam o horário escolar com aulas de artes, de números de circo e também com atividades esportivas. O PIT, Programa de Iniciação ao Trabalho, prepara e encaminha jovens que precisam trabalhar. Eles recebem treinamento especializado e são aproveitados nas empresas do Estado com todos os direitos trabalhistas garantidos. Depois de 4 anos de luta e empenho, a Secretaria do Menor tem seu trabalho reconhecido aqui e no exterior. Vários estados brasileiros já adotaram programas aprovados em São Paulo. E a Organização das Nações Unidas elegeu esta experiência pioneira como exemplo para países do terceiro mundo. A proposta e a realidade que está sendo implementada pela Secretaria do Menor aqui no estado de São Paulo realmente está demonstrando ao mundo uma alternativa de como trabalhar com o menor, com a criança na rua e a criança que em muitos outros lugares terminaria institucionalizada. Hoje a Secretaria do Menor, criada pelo governador Orestes Quércia, já atende a milhares de crianças em todo o estado. Desenvolvimento é isso: investir na criança, dar oportunidade a quem precisa e merece um futuro melhor. Educação. Além de olhar pelas crianças carentes, é preciso investir na educação delas. É o ensino de qualidade ao alcance de todos, ricos e pobres, que determina o desenvolvimento de um país. Foi pensando nisso que o governador Orestes Quércia começou em São Paulo um grande trabalho para melhorar e modernizar a escola pública. A Jornada Única é um projeto pioneiro para crianças de primeira e segunda séries. Ao invés de ficarem apenas 3 horas e meia na escola, como ficavam antes do governo Quércia, agora elas estudam 6 horas por dia e fazem 3 refeições. O cuidado com a merenda é muito grande. As refeições são reforçadas e o cardápio é preparado por nutricionistas. A Jornada Única já beneficia mais de 1.500.000 crianças em todo o estado de São Paulo. A minha classe, que é a primeira etapa,
eu vou alfabetizar essas crianças. Então eu vou ter um contato maior com eles. Eu vou ver a carência deles, vou ver a criatividade deles, eu vou ficar com eles 6 períodos, então eles vão ficar a maior parte do tempo comigo do que em casa. Para garantir a vaga de tantas crianças, o governo Quércia teve que ampliar o número de salas de aula. Nos últimos 4 anos, mais de 500 escolas foram construídas em todo o estado. Isso significa uma escola nova a cada 3 dias. Foram realizadas também 2.700 obras de emergência em escolas que apresentavam problemas. Outro avanço deste governo foi a informatização da Secretaria da Educação. Com a ajuda dos computadores, fica mais fácil obter informações, como o número de professores disponíveis e total de escolas por região. A informatização também vai melhorar a vida dos funcionários, fornecendo com rapidez dados sobre tempo de serviço e folha de pagamento. Os CEFANs, Centros de Formação e Aperfeiçoamento de Professores, são outra inovação vitoriosa do governo Quércia. Os CEFANs estão formando hoje os professores de amanhã. Nestes centros, os alunos se preparam para lecionar do pré-primário à 4ª série. E o que é importante, nos 44 CEFANs, os alunos recebem salário e estudam o dia inteiro. Todo este trabalho do governo Quércia para melhorar o ensino das nossas crianças tem um único objetivo: dar a todas elas, a chance de um futuro melhor. Um futuro onde a escola pública não seja apenas uma lembrança amarelada dos anos dourados. A humanidade caminha pelos pés da criança. É uma verdade que nós temos que levar em conta se nós queremos um futuro melhor para o nosso país. Aqui em São Paulo, nós fizemos um grande trabalho em favor das crianças, principalmente crianças abandonadas. E fizemos também um grande trabalho para melhorar o nível de ensino nas escolas. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, que é o país mais forte do mundo, o presidente Bush, reuniu todos os governadores de estado, preocupado com o nível de ensino nas escolas públicas dos Estados Unidos. Se eles estão preocupados, nós devíamos estar desesperados no Brasil. Fizemos muita coisa na escola em São Paulo, mas é preciso fazer muito mais, e não só em São Paulo, no Brasil. Se nós queremos um grande futuro de desenvolvimento, temos que investir em melhorar o nível do ensino nas nossas escolas. Você está assistindo ao programa do PSD, um partido comprometido com o desenvolvimento. O desenvolvimento implantado pelo governo Quércia mostra a importância do trabalho dos brasileiros de São Paulo. Essa importância pode ser comprovada pelas visitas que vários governadores fizeram a São Paulo ao longo desses 4 anos. E essas visitas foram mais frequentes ainda depois das eleições do ano passado, quando o país elegeu novos governadores, um novo Congresso e modificou seu quadro político. Das eleições no ano passado até hoje, Quércia recebeu a visita de vários governadores que deixam o cargo amanhã. Moreira Franco, do Rio de Janeiro. Newton Cardoso, de Minas Gerais. Cacildo Maldaner, de Santa Catarina. Carlos Wilson, de Pernambuco. Geraldo Melo, Rio Grande do Norte. Nilo Coelho, da Bahia. O governador Simval Guazelli, do Rio Grande do Sul. Tarcísio Buriti, da Paraíba. E Álvaro Dias, do Paraná. Dos governadores que tomam posse amanhã, já visitaram o governador Quércia, Gilberto Mestrinho, do Amazonas. Iris Rezende, de Goiás. O governador do Pará, Jader Barbalho. E nós achamos que a tarimba, a experiência, os serviços prestados ao Brasil, a São Paulo, pelo governador Quércia, serão de grande valia neste momento. E o da Paraíba, Ronaldo Cunha Lima.
Todas essas visitas significam o reconhecimento da liderança política do governador Quércia e do trabalho dos brasileiros de São Paulo. Porque foi o trabalho dessa gente que deu a São Paulo, nos últimos 4 anos, os anos dourados do seu desenvolvimento. Agora vamos ver mais um pouco do muito que foi feito por São Paulo no governo Quércia. Segurança. Investir no desenvolvimento também significa garantir a segurança dos brasileiros que trabalham duro para construir um futuro melhor. Nos últimos 4 anos, o governo de São Paulo encarou de frente a questão da segurança. Modernizou a polícia, comprou novos equipamentos, construiu delegacias, aumentou o número de vagas nos presídios. Tudo isso para fazer com que os brasileiros de São Paulo possam trabalhar, criar os filhos, viver com mais tranquilidade. O Rádio Patrulhamento Padrão foi criado para tornar o policial um amigo da população. Cada equipe de 3 homens é responsável por um determinado número de quarteirões. Assim, todo mundo fica conhecendo os policiais. E os policiais também acabam conhecendo melhor os moradores e comerciantes do bairro. Você que trabalha aqui no centro, deu para sentir a diferença? Deu, viu? Deu, porque tinha bastante batedor de carteira, agora já não tem mais. Eu tô sempre aqui, né? Sou aposentado, tô sempre sentado aqui. E eles passam, para todo momento estão passando aqui. Então o pessoal 100%, até cumprimenta a gente. Se continuar assim, tá ótimo, viu? O Rádio Patrulhamento Padrão é feito com carros novos, equipados com armamentos modernos e material para primeiros socorros. Modernizar a polícia foi prioridade para o governador Orestes Quércia. Os velhos fusquinhas deram lugar a carros possantes, bem equipados como este. A polícia recebeu mais de 6.500 carros. O número de policiais também aumentou. 33 mil homens foram contratados e já estão. Eles são treinados para atender cada vez melhor a população. E mais, nos últimos 4 anos, o estado de São Paulo ganhou 20 novos presídios de segurança máxima. Ao todo, são 27 mil novas vagas para enfrentar o problema da superlotação carcerária. Em todos os presídios do estado, os presos trabalham para cobrir os gastos que o governo tem com eles. O número de distritos policiais em todo o estado passou de 185 para 357. Só na capital, o governo está dobrando o número de delegacias. Já são 36 inauguradas e outras 16 que estão quase prontas. Tanto essa quanto todas as outras foram uma obra muito importante. Por quê? A questão de segurança vai melhorar muito em todos os bairros, né? No governo Quércia, o estado de São Paulo também passou a contar com um departamento especializado no combate às drogas, o DENARC. O Departamento de Narcóticos trabalha na orientação de estudantes e professores e na repressão ao tráfico. Com a criação deste departamento, a polícia conseguiu triplicar o número de apreensões de drogas. Batalhão Escolar, outra inovação do governo de São Paulo. Agora, 2.700 escolas têm a segurança de seus alunos e professores garantida. E agora, como tem os guardas, torna até amigo da gente, né? Qualquer probleminha a gente corre nele, fala. Que nem o da noite. Ele tem sempre dado aquela palavra amiga pra gente. Até conforto pra gente, às vezes nervosa, qualquer probleminha na escola. As mulheres também receberam atenção especial. Em São Paulo, já são 52 delegacias preparadas para atender aos casos de violência contra a mulher. Antes do governo Quércia, só funcionavam 14 delegacias. Em São Paulo, todos os sequestros foram resolvidos e todos os sequestradores estão presos. Um trabalho eficiente do Grupo de Ações Táticas Especiais. Nenhum outro governo investiu tanto em segurança quanto este. Graças a este trabalho, a preocupação com segurança diminuiu. Em 1985, pesquisa do jornal Folha de São Paulo mostrava que 47,6%, quase a metade da população, estava preocupada com segurança. Hoje é a própria Folha que mostra a mudança. Em pesquisa passado, fevereiro de 91, apenas 7% das pessoas estão preocupadas com a violência e a falta de segurança no estado. Os números mostram, segurança é mais uma conquista do povo de São Paulo. Você está assistindo ao programa do PSD, um partido comprometido com o desenvolvimento. Saúde.
Um país só alcança o desenvolvimento quando consegue democratizar a saúde. Homens, mulheres e crianças devem ter acesso a um sistema de saúde de boa qualidade, que atenda às suas necessidades. Nestes 4 anos, o estado de São Paulo avançou muito no atendimento médico à população. A municipalização da saúde é uma prova deste avanço. Com a municipalização, as prefeituras têm autonomia para decidir onde vão aplicar o dinheiro destinado à saúde pelos governos federal e estadual. É uma questão de bom senso. Ninguém melhor do que o povo da própria cidade para saber do que ela precisa. O município de Ribeirão Bonito é um bom exemplo de como a municipalização pode melhorar a qualidade de vida dos moradores. Com o dinheiro recebido, Ribeirão Bonito investiu na distribuição de leite para famílias carentes e na melhoria do atendimento. Além disso, a prefeitura construiu novos postos de saúde e recuperou a Santa Casa. Antigamente era mais difícil médico, né? Agora tá bom de médico, tem médico toda hora que a gente precisa, né? Tudo no instante que precisar tem médico aí. No governo Quércia, a Grande São Paulo ganhou 115 unidades básicas de saúde e ainda existem mais 48 em construção. As unidades básicas são postos de atendimento com médicos especialistas e até dentistas. Nos últimos 4 anos, foram entregues em todo o estado 2.418 leitos hospitalares. A capital está ganhando 5 novos grandes hospitais, instalados em bairros carentes, com capacidade para 220 leitos cada um. Além disso, o governo Quércia deixa quase pronto um novo prédio de 10 andares para o Instituto do Coração. É o INCOR 2, que terá 360 leitos e uma área de ensino e pesquisa. Com a construção do Instituto da Mulher, as mulheres de São Paulo terão um hospital só para elas, onde, sem pagar nada, poderão fazer tratamento especializado. A saúde da criança também foi tratada como merece no governo Quércia. Hoje, a paralisia infantil e o sarampo não fazem parte mais da realidade do estado de São Paulo. Praticamente todas as crianças foram vacinadas contra estas doenças. O cuidado com a coleta e a transfusão de sangue também recebeu atenção especial. Para prevenir a AIDS e outras doenças, o sistema de doação foi reestruturado. Hoje o controle de qualidade é rigoroso. Todo o sangue coletado pelos hospitais públicos de São Paulo é testado antes de ser aproveitado. Nos lugares mais pobres da Grande São Paulo, o atendimento foi aperfeiçoado. O projeto Favela foi um passo para melhorar o nível de saúde da população mais carente. O projeto inclui postos de saúde, chuveiros e tanques comunitários. Quando fizeram isso daqui foi bom pra mim, né? Eu não pago mais água. Você lava toda a sua roupa aqui? Toda a minha roupa aqui, eu lavo. Toma banho? Tomo banho, tudo, pego água, faço tudo aqui. Todo este trabalho só foi possível porque o governo Quércia investiu para valer na área de saúde. Nestes 4 anos, o governo de São Paulo investiu 12% do seu orçamento na saúde, 3 vezes mais do que vinha sendo investido. Isto sim é desenvolvimento. Triplicar o investimento na saúde. Dar a quem precisa e não pode pagar um médico o direito de ter um atendimento moderno e eficiente. Esse aumento de investimento de 4% do orçamento para 12% do orçamento em saúde durante o meu governo possibilitou os grandes investimentos que nós fizemos em novos hospitais, em novos centros de saúde. Mas foi com a municipalização da saúde que nós fizemos a grande revolução em São Paulo. Nós fizemos acordos com o governo federal, com os governos municipais e os municípios administraram a saúde. Eu sou municipalista, tenho uma história dentro do municipalismo brasileiro e tenho consciência de que o fortalecimento do município é que vai resolver grandes problemas do país. Nós aqui em São Paulo, com a municipalização, demos um avanço extraordinário na saúde do povo, principalmente do povo mais simples, do povo mais sofrido de São Paulo. Uma outra questão que eu acho muito importante ressaltar para vocês foi o trabalho que nós fizemos pela preservação do meio ambiente em nosso estado. Nós fortalecemos bastante a Secretaria Especial que cuida da questão do meio ambiente e realizamos um trabalho realmente muito grande. Meio ambiente. Neste final de século, o mundo tomou consciência de que o progresso não pode ser alcançado a qualquer preço.
O desenvolvimento deve caminhar lado a lado com a preservação da natureza. Num estado que não para de crescer, a preservação do meio ambiente deve ser uma preocupação constante. Nos últimos anos, os brasileiros que vivem em São Paulo puderam respirar um pouco mais aliviados, porque sabem que este assunto vem sendo encarado com seriedade. O governo Quércia recuperou boa parte da área devastada na Serra do Mar. No lugar das feridas abertas pela poluição que existia em Cubatão, hoje crescem pequenas árvores, graças a uma tecnologia desenvolvida por institutos do governo. Os técnicos recolheram sementes nativas da Mata Atlântica que foram tratadas em laboratório e depois envolvidas nesta espécie de gelatina para ficarem mais pesadas. Assim, estas sementes foram lançadas de helicóptero sobre áreas de difícil acesso, sem o risco de serem levadas pelo vento. Com esse replantio, 60 quilômetros quadrados da Serra do Mar estão hoje totalmente recuperados, evitando os deslizamentos de terra que antes aconteciam. A poluição de Cubatão foi controlada. A cidade, que anos atrás era uma das mais poluídas do mundo, hoje respira mais tranquila. Graças à ação do governo Quércia, hoje as indústrias da região são obrigadas a usar filtros especiais e equipamentos contra a poluição. Com isso, a qualidade do ar em Cubatão melhorou em 90%. A gente sente também no verde da cidade. Antigamente era uma coisa meio apagada, a gente tinha realmente assim, sentia aquela coisa cinza. Hoje em dia não, a cidade realmente ela é dotada de muito verde. Neste governo também foram criados 2 sistemas de controle por satélite para impedir a devastação. A Operação Mata Fogo localiza focos de incêndio em todo o estado. Desde que foi criada, o focos diminuiu de 5.000 para 1.800. Na Operação Olho Verde, o satélite localiza com rapidez as áreas de devastação. Assim, fica mais fácil impedir o desmatamento. A expectativa do projeto é manter essas cartas de que localizam a vegetação nativa como um atlas vivo da vegetação nativa. Manter sempre atualizados os dados e, em hipótese nenhuma, deixar que qualquer mancha de vegetação nativa suma desses mapas. A Polícia Florestal de São Paulo tem agora mais funcionários e está melhor equipada para impedir a ação de devastadores. Em 4 anos, o número de homens subiu de 900 para 2.400. O número de viaturas duplicou e hoje a Polícia Florestal de São Paulo pode ser comparada às melhores do mundo. Para impedir de vez os desmatamentos na Serra da Jureia, o governador Quércia criou a Estação Ecológica Jureia Itatins. São 80.000 hectares no litoral sul de São Paulo. A Jureia foi considerada pela Organização das Nações Unidas como uma das mais importantes reservas naturais do mundo. Toda a área da Jureia foi desapropriada. Agora, nenhuma árvore pode ser derrubada, nada pode ser construído. A Jureia pertence agora definitivamente aos brasileiros de São Paulo. Por tudo isso, o governo Quércia mostrou que o desenvolvimento não precisa pintar de cinza aquilo que temos de mais bonito. Na Jureia, agora patrimônio do povo desta terra, os anos dourados chegaram para ficar, para sempre. Você está assistindo ao programa do PSD, um partido comprometido com o desenvolvimento. Cultura. Um país em desenvolvimento precisa dar oportunidades aos seus jovens, incentivar e promover a cultura de seu povo, dar opções de arte e lazer a quem quer e precisa ampliar seus horizontes. E estas sempre foram preocupações do governador Orestes Quércia. O governo federal optou por desmontar os órgãos que promoviam e financiavam várias formas de cultura, conforme mostrou o jornal Folha de São Paulo. Ao contrário do governo federal, São Paulo hoje tem o orgulho de ser o único estado do país que financia o cinema nacional e incentiva de verdade a cultura dos brasileiros. Nas oficinas culturais criadas pelo governo Quércia, os jovens que não podem pagar uma escola de arte têm uma oportunidade concreta para desenvolver seu talento. Nas oficinas, eles aprendem fotografia, pintura, teatro, dança, música e o que é mais importante, tudo de graça. Aqui é perto da minha casa, né? Se fosse em outro lugar,
aí seria mais longe, teria que pagar. E aqui o pessoal é legal, professor também, né? Sei lá, aqui eu estou achando mal barato. Tá conseguindo aprender? Tô e vou continuar. Os cursos que as oficinas oferecem para os idosos também são uma prova do respeito que o governo Quércia tem por aqueles que já deram muito de si para construir um Brasil melhor. Os professores são maravilhosos, o atendimento aqui é espetacular. O governo Quércia também criou a Universidade Livre de Música, a primeira e única do país. Sob a coordenação de Tom Jobim, os alunos que mais se destacam na universidade ganham bolsas para estudar no exterior. No governo Quércia, a cultura recebeu investimentos, abriu espaços, fincou no coração da cidade um monumento em favor da integração latino-americana. É o Memorial da América Latina, projetado por Oscar Niemeyer. O memorial fica perto de um terminal que reúne trem, metrô e ônibus para facilitar o acesso de trabalhadores e estudantes da periferia. Hoje o memorial já é um símbolo de São Paulo e um espaço vivo para a arte e a cultura latino-americana. Na biblioteca, livros específicos sobre os países latinos. Na videoteca, filmes e vídeos sobre o continente. Na Praça Central, a música e a arte dos povos vizinhos. Neste salão, o artesanato latino-americano e uma grande maquete mostram a riqueza da nossa cultura. E no Teatro do Memorial, os shows de grandes nomes da música brasileira e latino-americana. O Memorial é o testemunho vivo, a contribuição de São Paulo e do Brasil para a integração dos povos da América Latina. Nesta escultura, a frase do governador Orestes Quércia traduz o sentimento da união entre os povos, a necessidade do desenvolvimento e de um futuro melhor. O sentimento da unidade latino-americana é o limiar de um novo. O esforço de organização para eliminar a opressão dos poderosos e construir um destino maior e mais justo é o compromisso solene de todos nós. Com o Memorial, São Paulo promove a integração do Brasil com os países da América Latina e reafirma sua importância a nível internacional. Esta importância pode ser vista nas visitas que várias personalidades internacionais fizeram ao governador Orestes Quércia nesses 4 anos. É o reconhecimento do trabalho dos brasileiros de São Paulo que lutam dia a dia para construir um futuro melhor, para construir um novo tempo. Todo este trabalho que nós realizamos em São Paulo significa um ato de fé no Brasil. Nós temos profunda confiança de que o nosso país vai resolver os seus problemas e nós vamos construir um grande destino. Nós somos um povo extraordinário, provindo de tantas raças, um povo trabalhador, um povo inteligente e, sem dúvida nenhuma, com a nossa geografia, as nossas riquezas naturais, nós vamos construir o grande destino que sonharam os nossos antepassados, que proclamaram a República e que lutaram para que este país fosse para frente. Nós temos que estabelecer um grande projeto de desenvolvimento brasileiro. Não os projetos que normalmente aqueles economistas mais modernos fazem com muita facilidade, de que nós precisamos do exterior, dos investimentos estrangeiros. Precisamos, claro, precisamos de tecnologia, de investimentos estrangeiros, mas nós temos que, sobretudo, confiar na nossa própria força. Ninguém dá nada de graça para ninguém. Nós temos que conseguir um futuro melhor com o nosso trabalho, com a nossa dedicação. E é isso o que eu quero, que o governo que eu fiz em São Paulo signifique para o meu país. Vamos construir um destino melhor, fazer um projeto de desenvolvimento, um projeto que faça esse país ir para frente para construir um grande destino com equilíbrio social. É preciso que haja menos ricos e menos pobres. É preciso que haja justiça, é preciso que haja emprego, que haja salário e, sem dúvida nenhuma, um futuro luminoso para uma pátria que merece.
como você viu, assim como o Brasil viveu o auge de seu desenvolvimento com Juscelino, São Paulo também teve os seus anos dourados com o governo Quércia. E a história recente do desenvolvimento do Brasil mostra que existe um partido que sempre apoiou o crescimento econômico com liberdade. O Partido Social Democrático, o PSD de Juscelino, está vivo e ainda hoje luta pelo desenvolvimento e pela democracia no país. Agora você vai conhecer melhor as ideias que o PSD tem hoje para devolver ao Brasil e aos brasileiros os anos dourados do desenvolvimento. O PSD é um partido vivo, moderno, que dia a dia vem se organizando para lutar pelo seu principal objetivo: trabalhar pelo desenvolvimento econômico e social do Brasil. O PSD está abrindo espaço para as novas lideranças e se você não concorda com tantos políticos ocupando a cadeira pública sem nada fazer em defesa do povo, venha participar conosco. Felice ao PSD. Mês passado, o PSD reuniu em São Paulo lideranças de todo o país para discutir seu programa, sua linha de atuação no Congresso Nacional. O PSD caminha lado a lado com o governador Orestes Quércia e, como ele, se empenha para descobrir saídas que levem o Brasil a crescer e oferecer uma vida mais digna e justa a todos nós. O governador Orestes Quércia, através do seu projeto de desenvolvimento, acabou demonstrando claramente que é uma necessidade de maior justiça social em todo o Brasil. E é justamente por essa identidade de pensamento que o Partido Social Democrático acabou se colocando inteiramente ao lado do governador. Eu acho que o governador Quércia foi um dos maiores governadores de São Paulo, porque um dos fatores mais importantes do seu governo foi levar o desenvolvimento ao interior, deixando que o interior, por falta de progresso, de trabalho, viesse para as grandes metrópoles. Não só o Quércia, mas também lá no Amazonas, o governador do Amazonas, eleito com o nosso apoio, Gilberto Mestrinho, também tem um projeto nesse sentido de fixar o homem do interior no interior. Esse problema nós também temos em Brasília e acredito que o governador atual ele deva resolver esse assunto. Governador que nós ajudamos a eleger. Esse modelo desenvolvido pelo nosso eminente governador de São Paulo é o modelo ideal para todo o Brasil. Melhorar o nível de vida dos que mais precisam, buscando soluções para os problemas do país. O tema foi discutido neste encontro realizado em São Paulo. E cada um fez questão de falar sobre o que está sendo feito para isso na sua região. Projeto de erradicação de favelas, projeto de aterramentos de áreas insalubres, abertura de canais, um saneamento. No meu estado, temos o comandante Barcelos, um homem totalmente comprometido com as camadas mais necessitadas da população e está desenvolvendo um belíssimo trabalho, levando também a mensagem do partido, já que o partido ajudou a elegê-lo, para tentar minimizar esses problemas. A ecologia foi o grande assunto na reunião do PSD. Isso porque o Partido Social Democrático luta há muito tempo para que o desenvolvimento não prejudique a natureza. O homem é fruto do meio ambiente que vive e deve preservar todas as condições que favoreçam a sua vida e o seu bem-estar. O PSD é um partido que se interessa muito pelo meio ambiente. Apresentamos um projeto de lei já aprovado na Câmara e em vias de aprovação no Senado Federal, que proíbe a utilização do CFC, o gás clorofluorcarboneto, em sprays e outros tipos de utilizações onde se possa usar o gás natural. Em Goiás, nós temos o nosso Araguaia, que é um dos maiores viveiros de peixe de água doce do Brasil, acoplado a uma das maiores reservas vegetal e animal. Deve ter a sua exploração econômica urgentemente repensada. Na Assembleia Legislativa, também trabalhamos pela preservação do meio ambiente, na substituição do óleo diesel do transporte coletivo urbano pelo gás natural. O movimento ecológico não pode continuar falando para si mesmo. Foi pensando nisso que o PSD entrou nessa luta. As leis são feitas em gabinetes por pessoas que nunca estiveram perto de uma árvore. Não sabem como ela germina, não sabem como se planta, não sabem como ela se desenvolve. Mas faz leis. Por quê? Porque ele é um tecnocrata.
que ganha muito bem e tem que justificar o seu salário. As discussões levaram o partido a duas conclusões básicas. É necessário preservar a natureza sem impedir a sobrevivência do homem, que dela depende para tirar o seu sustento. É preciso também garantir a soberania nacional na questão da preservação da Amazônia. É muito fácil, minha gente, falar em preservação ecológica, sem conhecimento de causa. Como também é muito fácil pegar um índio pelo braço e ficar explorando ele em apresentações de rock aí pelo mundo inteiro. E depois conseguir recursos, cerca de alguns milhões de dólares, e simplesmente não aparecer com esses recursos para que seja investido na questão da preservação da floresta amazônica. Nós defendemos uma formação tropical aqui, uma cultura tropical, uma visão tropical da problemática amazônica, compreendendo que aquele homem que vive ali tem direito à vida, direito ao conforto, e que ele não quer destruir. Ele quer desenvolver. Ele quer conservar, não preservar. Há uma diferença muito grande. Preservar é não tocar. Conservar é aproveitar a riqueza e multiplicá-la. O PSD é um partido que mudou junto com o Brasil. É um partido que busca soluções modernas para um país melhor. Um país que precisa retomar o desenvolvimento, respeitando o meio ambiente. Para o Partido Social Democrático, o desenvolvimento do Brasil é uma luta constante. A história do desenvolvimento do Brasil é a história do PSD. Desde os anos dourados, os anos de Juscelino Kubitschek, o PSD vem mantendo sua coerência política. Lutar pela democracia no país, lutar pelo desenvolvimento da nossa economia, por uma melhor distribuição de riqueza e, principalmente, pela preservação do meio ambiente. Ainda hoje, nós do PSD entendemos que a melhor saída para a crise é apostar no desenvolvimento. Mas um desenvolvimento que não agrida as nossas matas, as nossas florestas, os nossos rios, enfim, todas as riquezas naturais desse imenso país. E foi por manter a sua coerência, por estar sempre ao lado de programas concretos de desenvolvimento, que convidamos para esse programa o governador de São Paulo, Orestes Quércia. Vocês tiveram a oportunidade de ver o quanto foi feito por São Paulo no governo Quércia. Um governo que fez do desenvolvimento, da geração de empregos, a sua prioridade. E é por isso que o PSD esteve e está ao lado do governador Quércia. Entendemos que o futuro do Brasil depende do trabalho de todos nós brasileiros. Depende também de um governo que faça investimentos na área social e, ao mesmo tempo, garanta a democracia. A social-democracia que defendemos é a que vigora hoje nos países mais desenvolvidos da Europa. Lugares onde o salário consegue dar dignidade ao trabalhador, onde o Estado não foge da sua responsabilidade de oferecer ao seu povo um atendimento médico bom e gratuito, uma aposentadoria digna, transportes modernos. Enfim, países onde o bem-estar do povo está em primeiro lugar, porque os governos da social-democracia sabem que é deste bem-estar que depende o desenvolvimento. E é isto que nós do PSD queremos para o futuro do nosso país. O PSD de hoje mantém a mesma luta de Juscelino, que foi investir em obras sociais, abrir estradas, trazer tecnologia de fora e incentivar a nossa. Priorizar os investimentos na área social para dar uma vida melhor ao seu povo. E por acreditar que isso só se consegue com muito trabalho e determinação, é que nós do PSD acreditamos no futuro deste país. Porque acreditamos no trabalho e na esperança que cada brasileiro carrega junto de si. A esperança de termos todos um Brasil melhor para os nossos filhos, para as nossas crianças, para todos nós. PSD, um partido que acredita no desenvolvimento, no progresso com respeito à natureza e num futuro melhor para o nosso país.